Bom, amor e fraternidade, o nosso lema será. Operários da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã, para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade, jamais ficaremos sozinhos. Valéria, eu vou ler a mensagem, tá? Vou ler a mensagem. A mensagem de hoje é Sabedoria Todo Dia, Lourival Lopes. Hoje é 31 de julho, vou ler a mensagem de hoje. Hoje diga assim: dentro de mim há forças e virtudes que jamais experimentei. São tão poderosas que podem me dar serenidade, mesmo no vendaval. São Deus dentro de mim. A crença na sua grandeza interior, força, poderes e virtudes é a mais poderosa arma contra os problemas, os desânimos, as tristezas. Um só estampido dessa arma interna acerta o alvo e elimina os tormentos. Empregue bem os teus poderes e virtudes. O pulso firme e o tiro certo destrói os problemas. Dona Maria, só pode fazer a prece, por favor? Faço. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade e misericórdia. Jesus, nosso amado e divino Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando essa hora, Senhor, a comunhão com a espiritualidade, para que possamos, ligados, Senhor, aos Teus mensageiros de luz, fazer a nossa reunião de hoje, aprender um pouco mais das vossas lições. Possam, Senhor, todos aqueles que não puderam estar conosco, receber também ajuda, amparo do grupo Espírita Divino Espírito Santo. Que as falanges do bem possam levar bálsamos àqueles que sofrem em qualquer parte deste mundo. E que a tua luz se espalhe por este mundo, Senhor. Chegue aos corações de todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, estão nos seus lares, às vezes sozinhos, precisando de ajuda, de amparo. Inspire para que cada um receba, Senhor, aquilo que for necessário para a melhoria, para a luz, para este amor, Senhor. Toque os nossos corações e nos faça cada dia melhores. Muito obrigada por tudo. Inspire a nossa irmã, para que o nosso trabalho desta noite possa fluir o bem, a luz e o amor, e toque os nossos corações. Assim seja. Olha, hoje é a questão 282. Ô, Ivone, você pode ler para nós, por favor? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. O item 20 ainda é dentro das evocações, não é?
né? Que fala das perguntas sobre as evocações. Né? Essas evocações que nós, encarnados, fazemos aos espíritos, né? Então, a questão 20, ela diz, né? É a pergunta. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vem de boa vontade quando são chamados? E eles nos respondem. Isso depende de seu caráter e do motivo que os faz chamar. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e muito atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos, há também os misantropos, que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem de mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito, frequentemente, não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é importante e que está quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não o faz em geral, senão em curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então, comenta logo esse pedaço antes de entrar na nota. Lê a observação. Lê tudo, né? Lê a observação. Então, tá, nota, ó. Vêem-se pessoas que não evocam seus parentes senão para lhes pedir as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se aluga ou vende sua casa, um outro para combater o provérbio que tirará de sua mercadoria o lugar onde o dinheiro fica depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós senão em razão de afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los adivinhações, se não pensamos neles senão para lhes pedir notícias, não podem ter por nós uma grande simpatia. E ninguém deve se admirar pelo pouco de benevolência que testemunham. Você comenta aí? Pode comentar. Comenta. Então, voltando um pouquinho lá na frente, né? A pergunta é se a evocação que a gente faz aos espíritos é uma coisa agradável ou penosa. Se eles vêm de boa vontade ou não, né? Aí ele já coloca se depende do caráter, depende do motivo. Por que a gente está fazendo essa evocação? Não é? Se é uma coisa séria, se é uma coisa louvável, se é uma coisa que tenha utilidade, né? Eles vêm de uma forma, é um ambiente agradável para eles, né? Uma coisa simpática. Então, eles vêm de uma forma, de boa vontade. E vai ser sempre agradável para eles reencontrar, ver aquelas pessoas que têm afeição, aquelas pessoas que têm, né, aquele sentimento, que não estão assim esquecidos, que não estão abandonados, sem um pensamento de carinho, sem um pensamento de amor. Né? Então, eles ficam sempre, quando são, né, testemunhos desse carinho, desse amor. E tem aqueles também, né, que é uma alegria se comunicar com os outros, isso não abandono, como diz aqui, né? Não se tem mais nenhum pensamento, quando não tem uma prece, quando simplesmente a gente deixou para lá, vamos dizer assim, né? Então eles ficam com aquele sentimento, né? Com aquela Deus encarnado, mas aquela coisa bem tristonha, vamos dizer assim, né? Eu acho. Depois alguém também termina de comentar, né? Uma coisa meio tristonha. E tem aqueles também
E tudo também vai depender sempre do caráter dessa evocação. Sempre porque eles foram chamados, né? E tem aqueles que são mais isolados, gostam de ficar mais no canto deles e não gostam de ser perturbados. Aí eles não gostam muito quando ficam sendo chamados, quando ficam sendo convocados ou invocados por coisas bobas, por coisas frívolas, por pessoas indiferentes, pessoas, né, com quem eles nunca tiveram nada e nem nunca dispensaram nenhuma atenção para eles. Então, essas pessoas que são indiferentes, não é? Então, isso eles não se interessam. E ainda tem o espírito que ele não tem motivo nenhum para ser chamado de um desconhecido, ainda é esse, né? Se eu não conheço, vai ser uma coisa diferente. Se nunca teve um pensamento, estão me chamando para quê? O que eu vou fazer? Se não tem nenhum interesse ali, a não ser que sejam os interesses mais frívolos, o próprio interesse do encarnado, né? Em querer saber alguma coisa, né? Mas, de um modo geral, né, essas aparições são sempre bem-vindas quando o objetivo é sério e quando vai ter assim, um crescimento, um aprendizado, principalmente para nós que estamos invocando, né? Eles vêm para nos trazer alguma coisa. Não é? Alguém pode continuar? Comentário? Você quer falar, Cláudia? Dona Maria? O Ivone? Eu acho esse termo evocado, ele era usado muito no tempo de Kardec. Também acho. Hoje em dia, as reuniões de desobsessão, estou falando das reuniões que a gente participa, a reunião de desobsessão, assim, ninguém evoca ninguém. Eles não são evocados. Quando nós chegamos lá, quem faz a reunião, é a espiritualidade. Ela já tem tudo certo, os espíritos que vão chegar, que vão dar comunicação, tudo certinho, ela já tem lá. A gente só vai participar do trabalho e eles fazendo. Não existe mais. Aconteceu um certo dia que eu faço aqui, todo santo dia, eu leio no final do evangelho meu aqui, tem umas preces que eu faço todo dia de manhã cedo e às vezes à tarde, para a família. Aí vai, e tem assim o dia que eu falo assim na prece, assim que ela fala, se eu tiver a oportunidade de falar com aquele irmão, aí um dia estou na reunião, aí o irmão, você me chamou e eu vim aqui, eu vi que você quer comigo. Eu levei até um susto. Então, eu não chamei ninguém para é por causa da prece que eu faço. Então, a gente, hoje em dia, não evoca. Era o tempo de Kardec que ele precisava fazer a codificação e ele precisava saber o que os espíritos, o parecer dos espíritos, que hoje em dia não existe mais evocação. Então, muitas vezes lá no os pensamentos, ou os espíritos nos acompanham, aqueles que têm necessidade de ir. E tem uma coisa que eu estava pensando hoje, quando eu li aqui, que a pessoa, quando vai a uma reunião de devoção, os espíritos falam assim, mesmo que você não estiver bem, você vai. A não ser que você não possa sair de uma cama, aí é diferente, né? Porque, às vezes, é o espírito que está influenciando você. Já aconteceu comigo isso. Logo no início, que eu não sabia na desobsessão, eu passei mal, uma enxaqueca horrível. Cheguei lá na casa, eu tomei um passo e vim para casa. É um erro. Eu não podia vir para casa, eu tinha que ficar lá. Eu tinha que ficar na reunião. Como ela, no princípio, eu não entendia muito ainda, era o comecinho. Então, depois que eu vim para casa, eles fizeram o passe. Quando acabou a reunião, eu estava boa. Quando o médium chega lá no divino,
estou bem, me dá um passe. Eu falo assim, ó, vão aguardar. Quando sou eu que estou dirigindo, eu falo assim, vão aguardar, vão começar a reunião. Porque aquele médium, a maioria das vezes, o espírito está junto dele. Ele está levando aquele espírito para a reunião. Foi o meio magnetismo dele, a espiritualidade achou dele levar, se estava na casa dele ou na rua, que ele encontra com você na rua, também ele te segue. Sabe? Aí eu falo assim, espera um pouquinho. Aí quando termina a reunião, o médico já está bom, porque ele estava acompanhado daquele espírito. Tem um médium lá na Barra, que eu não falo nada, que eu falo para a pessoa se pode andar, vai, porque é influenciação. Ele tem uma influência imensa dos espíritos. Os espíritos têm um trabalho danado para levar ele para a reunião. Aí eu falei assim, não vou não, porque eu não estava bem. Eu não falo nada porque ele disse que não vai, que não está bem. Não, é os espíritos junto dele. Aí na outra semana ele está tão doido que vai para a reunião. E os espíritos levam, ele está ali junto, sabe? Então, os nossos acompanhamentos também nas reuniões. Se não estiver bem, mas podendo ir, vá. Porque às vezes o espírito já está com você e ele precisa chegar à casa espírita. Cláudia, você tem muita experiência sobre isso, por favor. Lúcia, eu não tenho muita experiência, não. Eu entrei atrasada na reunião, vocês me desculpem, problema de conexão para mim. Então, eu tenho que me enfronhar direito do assunto, porque eu peguei, tá. diz o bonde andando, eu tenho que ir agora devagar para eu saber direitinho. Eu estou sabendo mais ou menos o que vocês estão falando, mas eu prefiro aguardar. Não, deixa eu só tirar uma dúvida. Oi? Pode falar. Uhum. Tá. Não, eu sei aquilo que você está falando, né? Que hoje, né, essa palavra evocação não é mais da mesma forma, né, Lúcia, como você estava falando, né? Mas, assim, isso que você está falando ainda é dentro de uma reunião mediúnica. Mas fora da reunião mediúnica, fora até da casa espírita, que ainda tem muitos curiosos, vamos dizer assim, que fazem essa evocação. Aí é uma evocação mesmo, né? E é um erro muito grave. É um erro muito grave se você fizer na sua casa. Sim. É um perigo. Perigoso demais. Perigo demais. Oi, Ana Maria. Até comentar as reuniões na casa da gente não devemos. Quem participa de reuniões mediúnicas não deve levar para sua casa assuntos que se tratou lá. É como um confessionário, né? Os espíritos estão lá ouvindo, passando os seus problemas, e a gente tem que estar atento a isso, né? E a ligação é grande. Mesmo a gente não evocando, eles estão perto. Né, Lúcia? Dona Maria, a senhora lembra, eu não sei se a senhora lembra, eu fazia muita visita com a senhora. A gente só podia fazer, às vezes só ia eu e a senhora só. Mas tinha determinadas casas que o mentor falava, só pode ir, ela tem uma determinada casa lá, tinha que ir mais de 3 médios juntos. E tinha que ir um monte de médios, porque não podia ir naquela casa 1 ou 2 médios. Tinha a função de ir lá, porque o negócio lá era meio esquisito. Não é? O médio não pode um só dar passe e visitar para dar passe. Isso é errado. Né? Isso não é aconselhável. Ô, Cláudia, leia 21 aí para você. Eu estou sem o livro. Bom. Então, Alexandre, você está aí com o livro aí, Alexandre? Luiz, manda o Luiz ler. Luiz, Alexandre também já está aí. Luiz, por favor. Tá. Boa noite, pessoal. Mas eu e a Alessandra, a gente está em um hotel
aqui na viagem que a gente está aqui Mas em Minas. no meio da estrada, a No gente meio está da sem estrada. livro, sem conseguir conectar para baixar o livro, né? O sinal de internet está muito fraquinho aqui. Hoje nós estamos só ouvintes. Está por conta de vocês aí, queridas. Mas graças a Deus a gente está conseguindo ouvir. Então, Luiz, você pode ler, por favor? Posso? 21ª questão Valeu, Luiz! das evocações. Estão ouvindo aí? Tá. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar... Fugiu a voz, Luiz. Oi? A voz fugiu. A voz fugiu. Tá tu fugindo aí? A ver que tem algum espírito aí fazendo fugir. Estou ouvindo você, né? Continua? Luiz, eu não estou conseguindo ouvir, não. Alguém está ouvindo, Luiz, gente? Eu estou ouvindo, não. Alguém está ouvindo, Cláudia? Eu não estou, não. Eu ouvi a primeira parte. Ô, Lúcia, deixa que eu leio aqui. Eu leio aqui a pergunta. Tá bom. 21ª pergunta. Tá. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora, como colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades. Então, ou não vêm ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam, exatamente como vós, de servir a distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando o espírito, senão ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vós fazer confidências. Julgais que ele se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer. Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tão pouco como espírito. Nota. A experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. O que conhecemos ficam satisfeitos com o se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertir à custa delas. Sente-se pouco à vontade com pessoas graves, né? Ou seja, né, se o espírito vai gostar ou não da evocação depende se aquilo vai satisfazer a ele, né? Espíritos mais evoluídos gostam de coisas mais sérias. E se espíritos menos evoluídos vão, se você chamar para brincar, se divertir, eles vão também ficar felizes, né? Então, o espírito vai ficar feliz conforme o seu grau de moralidade e a intenção de quem evocou. Eu uso da pergunta, mas mais ou menos a isso, né? Uma coisa que eu achei interessante, uma ironia da história toda, é que os espíritos superiores geralmente não gostam de participar de distrações, querendo saber coisas, perguntas sobre coisas da nossa vida, quando a gente vai morrer, quando vai casar. Eles não gostam de saber disso. Mas
Geralmente, são essas a maioria das perguntas que as pessoas que evocam fazem. Né? Então, aí você imagine, né? Então, é uma ironia, né? Ou seja, aquilo que menos atrai os espíritos superiores é aquilo que mais as pessoas fazem. Então, acaba que Kardec tem uma passagem, ou Jesus, não sei exatamente, não me confundi agora, que se você perguntar as pedras irão falar. Então, você acha que está evocando o espírito superior, provavelmente ele não vai aparecer, e quem vai aparecer é o outro, né? Que vai se passar pelo espírito superior e vai atender você no que você deseja, né? E ele vai ficar rindo à toa, achando que, que, que a pessoa começa a acreditar e vai ficar rindo lá, se divertindo. Vou pedir licença agora eu já entrei no... Só para falar o que Elson também falou, e é sempre interessante lembrar, e lembrando a pergunta de Ivone. Ainda existem essas evocações, como o Elson falou. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de várias ocasiões que as pessoas fazem essas evocações, Elson, de futilidades, né? É claro que vai ser atendido, como você disse, de acordo com a intenção da maioria daquelas pessoas que estão reunidas, seja lá onde for, para solicitarem aquelas respostas. Agora, voltando para a casa espírita, né, gente, esse estudo aí vai evoluir para as reuniões sérias, enfim, vai evoluir para isso. E a gente hoje, Lúcia falou que hoje não existe mais a evocação como se falava na época de Kardec. Evoca o espírito tal, como eles evocaram para estudo, né? E os espíritos são constrangidos aí de acordo com a necessidade daquilo, porque a gente tem muito isso no Céu e Inferno, né? Tem muitas respostas de espíritos comuns lá, né? Porque aquilo não era uma curiosidade, eles estavam ali constrangidos para responderem as perguntas dos estudos que a equipe de Kardec estava fazendo. Mas hoje, a gente observa numa casa espírita a evocação de um modo, de uma certa forma, quando a gente está num trabalho, né, nos nossos trabalhos fechados principalmente, nós evocamos o mentor, né? E pelo cunho sério da reunião, é o mentor que comparece, né? Existem os mentores determinados, então isso também é uma evocação, ele vai ali para atender aos objetivos sérios da reunião. E uma das primeiras coisas que você falou quando você leu, os espíritos, nas reuniões de desobsessão principalmente, quando nós solicitamos e nos colocamos à disposição para recebermos os nossos irmãos mais necessitados, que eles é que vão dar a maioria das comunicações, eles foram evocados por nós. Nós não nominamos, eu quero que venha fulano ou ciclano, mas eles foram evocados por nós, né? Então é só que eles vão ser constrangidos pelos espíritos superiores que estão ali presentes naquele trabalho a comunicarem. E quando eles sofrem esse constrangimento, eles estão ali, eles vão fazer como a Dona Maria falou, do depoimento que eles dão, geralmente, da vida deles, eles vão se expor. Eles muitas vezes fazem isso contra a vontade deles. E eles falam que eles estão ali contra a vontade deles. Mas foi uma evocação, porque quando a gente está no trabalho, a gente evoca aqueles espíritos. Chama os espíritos que estão em situações de dificuldade. Então, a evocação ela mudou de sentido. Não é uma evocação que a gente dá o nome, fulano venha aqui, né? Mas a gente evoca os espíritos necessitados e aos superiores para nos protegerem nas reuniões. Eu não sei se isso eu falei dentro daquilo que a gente está estudando, mas é como eu vejo dentro das reuniões esse tempo todo, né? Como que funciona. Alguém mais vai falar?
Cláudia, você está bem? Então, eu estou com o microfone desligado. Não, eu falei falando a consideração sobre essas evocações, como elas funcionam hoje. Pelo menos é como eu vejo nos trabalhos, né? Estou bem esperando. Tá. Ô, Cláudia, uma certa vez, José Grosso falou assim para mim, porque nós em casa, muitas vezes, temos um problema, eu lembro muito da sua mãe, aí José Grosso falou que a gente pedia, José Grosso, ajuda fulano, Beltrano, sei quem. Aí José Grosso falava assim, ô velha, vai lá saber o que ela está precisando. A velha, ela, vovó de novela, vai ver. Mas ele falou certo dia que quando nós precisássemos da ajuda dos espíritos mais superiores assim, que chamássemos os nossos amigos pretos velhos, porque eles têm muito trabalho. E os pretos velhos estão mais perto de nós, nos ajudando da mesma forma. A gente sabe que muitos pretos velhos são espíritos de muita luz. Eles apenas só estão vestindo aquela vestimenta ali para falar conosco, para comandar-se uma reunião de necessidade, né? Então, ele falou para mim, olha, precisando, evoca mais os pretos velhos, porque eles vão atender mais, porque muitas vezes a gente está em trabalho e no momento não pode atender. Entendeu? Essas coisas assim, a gente tem em casa, meu irmão, me ajuda. Sim, porque as nossas evocações, muitas vezes, são, a maioria das vezes, como o Elcio falou, são de caráter muito material. São coisas material de pedindo coisas assim materiais, mas de dificuldades que nós temos na nossa vida e que rogamos aos espíritos amigos. Então, temos que tomar muito cuidado, porque, como a Dona Maria falou, como foi dito aí, nós evocamos os espíritos sempre. Não apenas o espírito superior, ou esse ou aquele. Nós temos que ter cuidado com que o nosso pensamento se liga. Quando nós ligamos o nosso pensamento a alguém, a gente tem que tomar essa cautela, né? Nós temos os nossos entes queridos, nossos entes amados que partiram, e muitas vezes a gente, de uma certa forma, a gente na saudade, na dor, acaba evocando esses espíritos, acaba atraindo eles para a gente de muito pensar e falar. Nosso pensamento é uma ação constante. Aí o que acontece? Esses nossos irmãozinhos acabam se aproximando de nós sem a menor condição para fazer isso. Então, quem é de sentir a presença, vai sentir, mas muitas vezes a pessoa não sabe que aquele espírito está ali, mas foi levado pelo nosso pensamento. Então, é o constante orar e vigiar e pensar nos objetivos sérios que a gente tem que ter, não só na vida comum, mas muito mais na nossa casa espírita, né? E porque o tempo inteiro nós estamos nos associando a alguma mente. Nós estamos nos associando a alguém. Não há ninguém que esteja sozinho. Nós não nos encontramos a sós. Nós convidamos personagens para viver junto com a gente o tempo inteiro. Então, vai depender da nossa vibração, nossos objetivos de vida, daquilo que a gente quer de verdade. Então, a gente pode esconder isso de muita gente, mas os espectadores que a gente atrai, de fato, estão ligados ao nosso pensamento. Eles sabem o que a gente pensa, porque eles são atraídos por aquilo que a gente pensa. Não deixa de ser uma evocação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Elcio, lê a 22 aí, por favor. Pergunta 22. Para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de serem evocados? Não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vêm de boa vontade.
quem viu aquele filme do Chico, né? Do Chico Xavier, a gente vai ver que o Chico mesmo dá ações sem evocar, né? Ele de repente começa a sentir uma tontura, não sei o quê, e aí ele começa a escrever algumas mensagens. Tem vários episódios assim. Então, realmente o espírito não precisa ser evocado para isso. Depende do momento onde que ele está, da necessidade, né? E muitas vezes ele é evocado e também não aparece também. Então aí, como diz o povo, né? Varia aí conforme a situação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Valéria, você hoje está quieta. Ivone, você pode ler a próxima? A Aparecida? Pode ler, Aparecida? Aparecida, está aí? Eu não tenho livro, Lúcia. Desculpa. Tá. Ivone, você pode ler, Ivone, por favor? Ivone está aí? Ivone está. Está Ivone, ouvindo? você pode ler? Posso, eu acho que eu sumi. Não, Mas- já apareceu. O meu não. Ah, é a 20? 23, né? 23. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De nenhum modo. Espíritos enganadores, frequentemente, melhor enganar. Não é? Então, foi o que Cláudio também falou, né? O cuidado que a gente tem que ter quando for fazer esse tipo de ou evocação ou uma certa brincadeira, seja lá como for, né? Porque eles podem aparecer, né? São aqueles enganadores, são aqueles levianos, né? Que estão vendo que se de repente for até uma reunião onde não é nada útil, é todo mundo de curiosidade, levianos, eles podem aparecer e não e a gente não vai ter certeza da identidade dele. Quem é que veio aqui nesse nosso chamado? Né? Dependendo da nossa evocação, do meio em que a gente estiver, a gente não vai saber de quem é aquele espírito que apareceu, né? Que se apresentou, né? Oi, Ivone? Oi. Eu já vi na reunião mediúnica, lá do Divino, seu Ivan dirigindo, aí chega aquele espírito com toda impotência, falando, seu Ivan só fica ouvindo, sabe? Ele só fica ouvindo, falando com aquela imponência, aí seu Ivan deixa ele falar um pouquinho. Aí seu Ivan fala assim, meu irmão, agora pode falar. Aí seu Ivan faz com que a máscara dele caia, aí ele dá uma gargalhada, o seu Ivan é difícil alguém enganar seu Ivan, né? Muito difícil. Mas apresenta as pessoas lá, o espírito lá, querendo enganar. Ele vem com aquela fala, com aquela imponência. Seu Ivan fala assim, meu irmão, agora você já falou, né? Agora você pode falar. Ele tira a máscara do irmão, sabe? Aí o irmão gargalha, ele viu que ele reconheceu, sabe? Aparece muito na mediúnica. Alguém quer falar alguma coisa? Elcio, você quer falar alguma coisa? Então, uma coisa, até um pouco sobre esse assunto, mas um pouco assim fora, a gente, como espírita, nesses trabalhos mediúnicos, a gente conversa com vários espíritos que foram de várias pessoas, né? Tiveram várias personalidades, desde famosos, não famosos, ricos, não ricos, feios, bonitos, né? Aí é interessante que o nosso trabalho do Centro Espírita é um trabalho escondido, silencioso, né? Vamos dizer assim. É um trabalho que ninguém vê, as pessoas não veem. Mas, para o mundo espiritual, o nosso trabalho é uma ferramenta poderosa. E, às vezes, esses espíritos, geralmente, eles mesmos falam, né? Quando eu estava encarnado, se eu soubesse, né? Que tinha um trabalho como esse, quando eu estava encarnado, eu não dava a mínima para
para os espíritas, para esse trabalho, eu nem sabia. Ou seja, é uma coisa interessante isso, que a gente, às vezes, não tem a dimensão do que é esse trabalho, né? Que é realizado pelo centro, na mesa mediúnica, que é o trabalho que a sociedade desconhece ou se conhece não tem importância, a gente não aparece nas principais páginas de jornais, né? Não tem título, ninguém vai ganhar nenhum título por causa disso, ninguém vai ganhar nada. Mas quando você vê da perspectiva do mundo espiritual, o trabalho que é realizado na mesa mediúnica é dito pelos próprios espíritos, né? Você vê o benefício que eles têm com isso e a felicidade e a satisfação deles, né? Então a gente é aquilo que Jesus falava, né? O reino dos céus não é deste mundo, né? Esse mundo ele propaga outras coisas. É um mundo que o interessante é quantos likes que você tem, é um mundo que ostenta as coisas, né? Mas o mundo real, que é o mundo dos desencarnados, né? É um mundo que não tem mais matéria, que você é obrigado a viver consigo mesmo. Você vê que esse simples trabalho que é feito, ele é um verdadeiro oásis nesse mundo que nós ainda convivemos aqui, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente fica meio em desânimo, achando que o que a gente faz parece que está, como é que é, chovendo no molhado, né? O pessoal fala, mas não é não. O trabalho nosso ele é um trabalho único na humanidade, porque existem outras conversas com os espíritos, mas não como que a doutrina faz, de forma sistematizada, né? Com conhecimento de causa, com método, né? Então é um trabalho que é muito raro você encontrar e o mundo espiritual sabe disso. E é por isso que a doutrina é combatida. E é por isso também que a doutrina também fica meio à margem, né? Meio escondida, porque para o próprio bem dela, né? Porque se ela aparece muito, você já viu que as aves de rapina vão para cima da doutrina e vão destruir. Então, às vezes, ela fica meio escondidinha, não é à toa, né? Parece até que é de propósito para preservar a identidade da própria doutrina. E esse trabalho, Elcio, também é um trabalho de amor. Você tem que ter amor, você tem que ter muita atenção para sentir realmente o que é que o espírito está necessitando naquele momento. Então, tem que interagir muito, com muito assim, cuidado, com muito amor, muito carinho, e se tratando de espíritos aqui que desconhecem a parte espiritual, né? É mais trabalhoso, mas é gratificante acompanhar esse espírito e fazer com que ele entenda a sua situação naquele momento. É uma coisa maravilhosa, uma coisa assim que só quem trabalha nessa área tem sabe, a emoção que é esse trabalho maravilhoso quando a gente consegue tocar com amor a esses espíritos. Dona Maria, olha só, quando da Maria trabalhava lá, ou você, Cláudia, canta uma música, como que atrai o irmão através da música, né? Como que ele se sente aquele amor pelaquela música, não é? Muitas vezes. O Alexandre colocou aí sobre as obras do André Luiz, né? Que a gente deve estudar muito mesmo, porque elas retratam muito essas obras psicografadas por Chico, retratam muito esse ambiente, os ambientes dos trabalhos, né? Como trabalhadores, como frequentadores, como médiums, nós temos que ser muito estudantes. Temos que continuar estudando e eu estou lendo aqui em casa, no estudo que eu faço com os meus filhos aqui, a continuação desse estudo aí, eu já passei por essa parte, mais uma vez, do livro dos médiuns,
E ouvindo que Elson estava falando, graças a Deus, Elson, que o trabalho mediúnico que ele fique realmente bem, bem quietinho, sem muitas explosões, sem muita coisa em volta dele, porque ele é silencioso, ele é para ser silencioso. É a verdadeira caridade, porque ali você não sabe a quem você está atendendo, né? Pode ser ali um inimigo seu muito grande e você vai receber com amor, sem saber quem é. Você vai tratar, e alguns tratamentos levam anos. Espíritos contando as suas histórias durante muitos anos, até que eles aprendam a verdadeira lição do perdão, do amor, da caridade. Então, eu acho que, como médium, como trabalhadora da casa, como frequentadora da casa, é o principal, é o estudo, é o conhecimento. Você conhecendo a doutrina, conhecendo os caminhos, mesmo que você não faça parte de uma reunião mediúnica de desobsessão ou de uma reunião de tratamento, mas eu acho que é obrigação nossa, se nós queremos participar, pelo menos com amor, estudarmos, prestarmos atenção aos ensinamentos, porque eles vão ser úteis na hora certa, né? Para que de alguma forma a gente colabore. Isso aí, você está numa reunião onde essas almas tão conhecidas muitas vezes aqui no nosso mundo, né? E elas chegam numa forma tão miserável, coitadas, muitas vezes, porque esse conhecimento tão grande trouxe para elas uma tristeza e muitas coisas muito difíceis dela mesma encarar. Então, o trabalho é muito bom, é muito bonito, como a Dona Maria falou, é uma doação de amor que realmente tem que ser silenciosa. O que se passa ali são confissões muito sérias, muito graves, que a gente deve guardar para o nosso aprendizado, mas observar as obras de André Luiz, observar o estudo das obras básicas do Espiritismo, que acabou, volta a ler de novo, acabou, volta a ler de novo, a vida inteira, até o dia que a gente partir, porque isso aí que vai fazer o nosso trabalho valer a pena. Aquilo que a gente conhece, usando, praticando, principalmente junto com os nossos irmãos, que eles não têm a quem recorrer. Eu penso sempre, quando eu estou sentada à mesa mediúnica, é que eu penso assim, amanhã posso ser eu, rogando ao médium a permissão para eu falar através dele e falar das minhas misérias. Então, a gente tem que botar esse pensamento. Amanhã a gente está do outro lado e eu não penso que eu vou partir daqui para o nosso lar. Eu peço a Deus que eu encontre um médium que possa me ajudar uma casa que receba na hora que precisar, com amor, para me esclarecer naquilo que eu precisar. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Ô, Cláudia, Elcio falou, você falando, na Barra, os irmãos vão lá naquele estado muito difícil, muito lamentável, e depois eles levam um determinado tempo, anos talvez, a gente não sabe o tempo lá na Barra, né? E antes deles ir para a espiritualidade maior, eles vão lá para agradecer e pedir que nós não desanimemos da nossa tarefa. Exatamente. Eles agradecem por ter sido recebidos ali, que não desanimasse, porque através daquela casa simples da Barra, que eles conseguiram a sua mudança, a sua transformação, e eles estão partindo para continuar. E eles falam que eles estão partindo, mas que no mundo espiritual eles estarão rezando por nós. E muitas vezes os espíritos levam eles lá para agradecer e dar lá o seu depoimento. O médium não desanimar, porque eles conhecem os médiums que muitas vezes está chovendo, não vai, às vezes, por coisas materiais, ele, não vou porque eu tenho que fazer isso aqui. Cada um a gente sabe, né? Mas eles vão para nos animar a não desistir da nossa tarefa. E todo mundo que está na Barra, de alguma forma,
de alguma vez, se nós estamos ali, naquela reunião ali, de alguma vez nós fomos ligados naturalmente a um suicídio. Ou indireto ou direto, ou levamos alguém a suicidar-se de alguma forma, alguma coisa assim, né? E estamos ali também para demonstrar que eles também vão poder superar e continuar a sua caminhada no mundo espiritual, né? Então, nós temos que ter confiança. E como os espíritos falam, não é a mesa cheia, são os nossos pensamentos. Você sabe que muitas vezes tem 3 médios, 2 médios, e eles fazem um grande trabalho na nossa casa espírita, não é? Nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de, nessa encarnação, ter conhecido a doutrina espírita, a casa espírita, e a oportunidade de estarmos lá. Eu peço sempre a Deus as falanges de nossa irmã Ivone Pereira, do Divino Espírito Santo, que me dê, se for permitido por Deus, que me dê a oportunidade ainda de retornar para continuar a tarefa, né? Que é muito gratificante quando nós vemos e participamos da tarefa da Casa Espírita. Peço sempre a Deus. Eu acho que nós terminamos, né, criança? Que eu tenho. Ó, 10:09. Ó, 10:09, criança. Semana que vem, a semana que vem é 7. É 7/08. Gente, olha, ô, Cláudia, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Geralmente termina essa hora. Deus, nosso amado, nós vos agradecemos sempre por todas as oportunidades que temos de aprender. Fortalece o nosso espírito na fé, a vontade de crescer, para que possamos ser instrumentos úteis nas mãos daqueles que realmente trabalham. Ilumina, Senhor, o nosso pensamento, as casas espíritas que se dedicam ao trabalho no bem e no amor. Que possamos, Senhor, reproduzir sempre o pensamento de luz que recebemos de vós e que possamos amar incondicionalmente aos nossos irmãos, para que possamos ser amados. Que as suas bênçãos se espalhem por toda a terra. Fortaleça todos que necessitam neste momento, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, seja. Graças a Deus. Não dá para eles verem, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Opa. E Alessandra, boa Noite. tarde. Obrigada. Estamos Santinha, boa retornando. noite. Boa noite, Ivone. Boa noite. Elza. Boa noite, boa noite. Luiz. Sandra e Alexandre estão no escuro. Tá só Alessandra. Todo mundo. Não dá Boa para noite, boa noite. Boa noite. Lúcia, boa noite. Boa noite. Ótimo. Deixa eu ver se dá para ver, gente. Aí, apareceu. Cláudia, boa noite, Cláudia. Beijão. Boa noite, dona Santinha. Fica com Deus. Beijão para todos. Pra todos Fiquem com vocês. Deus. Muito Final boa a de reunião, semana hein? pra todo mundo. Boa noite. Descansar. Descansar para segunda-feira. Isso, Deus bom quiser. final de semana para todos. Amém. Segunda estamos juntos. Se Deus quiser. Olha lá, tá ficando muito frio aí. Boa Tá noite. fazendo frio aí? Apareceram, né? Lá tá tudo enroladinho de frio, olha. Boa noite. Boa noite. Amo vocês. Amo vocês. Também aí, Tchau. tchau, tchau. Saindo.